venho criando cada vez mais antipatia dessa expressão filme necessário. O que seria um filme necessário? Qual que seria a tal necessidade? A necessidade é transferível de uma pessoa para outra? O que é necessário para mim é necessário para você? Enfim. Mas, eu não vou mentir pra vocês, enquanto eu tava assistindo ao filme Marighella, dirigido pelo Wagner Moura, depois de muito tempo esperando ser lançado na gaveta da Ancine, finalmente chegou aos cinemas agora dia 4 de novembro, eu repensei muitas vezes esse conceito de filme necessário, porque o Marighella, ele é um filme que chega num momento, primeiro, crítico da história do Brasil, e segundo, pela própria importância histórica que o filme propõe. Como eu vou dizer que o filme do Marighella não é um filme, no mínimo, útil dentro de um país que, até hoje ainda não entendeu que o que aconteceu entre 1964 e 1985 foi uma ditadura militar sangrenta, bárbara, onde pessoas foram torturadas, pessoas morreram, famílias foram destruídas, tanto por parte dos militares quanto para lutar contra o regime. Houve censura, imprensa calada, artistas caladas, artistas exilados, pessoas que sumiram e as famílias até hoje não sabem onde foram parar. Até hoje existe uma parcela significativa do país que ainda não entendeu que aquilo foi uma ditadura, que ainda não entendeu que aquilo deve ser encarado com o mesmo repúdio, com a mesma ojeriza que uma ditadura merece. Segundo, a gente vive num país que até hoje ainda não entendeu quem foi o Carlos Marighella. Então só o fato de existir o filme contando de maneira bastante didática e bastante, não vou dizer completa, mas enfocando com detalhes a luta dele contra a ditadura militar, quem ele foi, por que ele lutou contra a ditadura, qual era o contexto daquele período que motivou as ações deles. Até hoje, grande parte do Brasil não faz a menor ideia de quem foi o Marighella. Ou se sabe, pra muita gente, era um terrorista, é o cara que foi caçado pela ditadura, mas que mereceu mesmo porque o cara era do mal. E aí? Como é que a gente vai desmistificar o Marighella para essa grande parcela da sociedade? E em terceiro lugar, para mim é o ponto mais nevrálgico, mais complicado do filme, é o fato de que o filme assume o radicalismo do Marighella dentro de uma sociedade que cresceu nesse padrão de, entre aspas, democracia neoliberal burguesa, onde o Estado reprime toda a população pobre sem que a gente da classe média ou da classe alta perceba isso, porque a gente está no alto, e acaba esquecendo que essa tal democracia que a gente vive, na verdade, é um Estado repressor disfarçado de democracia. Como é que a gente vai entender que muitas vezes o radicalismo é necessário? Como é que a gente vai explicar para a população brasileira que radicalismo não é necessariamente uma coisa ruim, que radicalismo muitas vezes é necessário? Como é que você vai combater uma ditadura militar com flores? Como é que você vai convencer um sistema neoliberal que reprime a população pobre através da iniciativa privada a mudar? Com flores, com discurso, com diálogo? O pobre vai dialogar com o rico? Como é que isso vai acontecer? Como é que você vai explicar para a população brasileira todas essas questões que eu acabei de levantar, esses 3 pontos específicos que eu acabei de levantar? É por isso que eu fiquei particularmente surpreso, positivamente surpreso, com esse filme do Marighella, quando em dado momento o personagem principal, que é vivido pelo Seu Jorge, vira para a câmera e fala: é terrorismo sim. Eu não diria que o Marighella é terrorista. Aliás, eu tendo a desconfiar muito das pessoas que falam que o Marighella é terrorista. Tendo a desconfiar muito, porque as pessoas ou foram influenciadas pela imprensa manipulada, ou já tem um viés muito errado do ponto de vista ideológico. Mas enfim, o fato é que é corajoso, sim, o personagem virar pra câmera e falar: olha só, somos radicais mesmo. Somos, no caso, terroristas mesmo, aos olhos da imprensa. O que a gente faz? A gente realmente mata pessoas, a gente sequestra pessoas, a gente rouba bancos mesmo. Mas como é que a gente vai demonizar uma figura dessas? Porque o filme estabelece de maneira muito didática que o contexto histórico que o Brasil vivia naquele momento e que a ideologia específica dos personagens tornava aquelas atitudes praticamente inevitáveis. Como é que você vai lutar contra uma ditadura sem ser daquele jeito? Então é muito fácil você hoje olhar para o Marighella e falar: ele era um terrorista, ele torturava, ele matava, ele assaltava bancos. Primeiro de tudo, tá com peninha de banqueiro, adota e leva para casa. Em segundo lugar, a gente tem que entender que o contexto do momento levava aquelas ações a serem
praticamente inevitáveis. Não existia outro caminho pro Marighella e pro seu grupo específico, a não ser o radicalismo. E é muito bacana você perceber como esse filme do Wagner Moura, ele retrata isso. Ele não cede ao caminho mais fácil, que grande parte, inclusive, da oposição atual ao governo Bolsonaro costuma adotar. Tem muita gente que ouve esse papo de que o Marighella era terrorista, o Marighella era do mal e tal, e por ter uma falta de preparo, uma falta de estudo muito grande, acaba não tendo coragem de chegar e bater o pé e não, você tá errado, o Marighella não era isso e aquilo outro. Acaba cedendo aquela condescendência de, realmente, o Marighella era complicado. Mas, não tem mais. O Marighella é sim uma figura que a gente tem que entender. Ele pode até não ser um herói, a gente não precisa necessariamente encarar ele só como um herói perfeitinho, mas a gente tem que entender que ele também não era o que o lado da ditadura vendeu e que muita gente até hoje não tem coragem de bater de frente e recusar que esse posto que ele era, que não era no caso, de acordo com a imprensa. E a coisa que eu gosto, assim, não é nem a coragem só do Wagner Moura de admitir, não, o Marighella era uma figura violenta, mas a violência era o único caminho naquele momento. Isso já é uma decisão muito corajosa. O Wagner Moura, ele poderia ir pro caminho de negar, de falar, não, o Marighella não era bem isso, veja assim, ele era um cara, paz e amor. Não, o filme não tenta fazer essa lavagem, ele assume quem era o Marighella como uma figura radical, como devia ser mesmo. Só que ao mesmo tempo, o filme ele não faz aquilo que grande parte dessa extrema-direita burra e chucra, imbecil que a gente tem no Brasil fez desde o momento que o filme foi anunciado, lá em 2015, que é de falar que o Wagner Moura está querendo idealizar o Marighella, tratar ele como um herói perfeitinho, vangloriar. Eu lembro que teve uma vez que eu me submeti a um documentário do Brasil Paralelo sobre a ditadura militar, defendendo a ditadura militar. É aquele 1964, Brasil entre armas e livros. Tem crítica no site, inclusive. Onde eles falam, não, porque a esquerda patrocina filmes exaltando o Marighella. O filme nem tinha saído, como é que você vai julgar o filme sem ter visto e tal? E agora que eu vi o filme, eu percebo, cara... Não era isso. O Marighella do filme, ele é, acima de tudo, um ser humano. Ele é, acima de tudo, antes de ser um herói, ele era um cara com frustrações, ele era um pai que teve que se distanciar do filho em prol da luta dele específica. Essa é uma questão até que o filme aborda muito bem, a quantidade de vidas que foram perdidas, não no sentido de terem sido executadas, mas no sentido de famílias que foram destroçadas em prol de um pedacinho de uma luta contra a ditadura. A família do Marighella teve que ser completamente destroçada, destruída, distanciada mesmo, para que um cara ajudasse a derrubar o regime depois de muita luta, depois de muitos anos. E é muito triste você ver esse filme no momento que o Brasil vive hoje, toda a relação do Marighella com o filho e tal, você perceber, caramba, foi um cara para ajudar a derrubar todo um regime, uma família teve que ser destruída para isso, pessoas tiveram que morrer para hoje você ter o direito de escolher o seu presidente, de você poder falar a merda que você quiser na internet, para hoje em dia ter gente que fala, o Marighella era um terrorista, a ditadura não aconteceu, só foi torturado quem mereceu. Enfim, o que aconteceu em 64 não foi um golpe, foi uma revolução armada contra a ameaça comunista. É muito triste você ver esse filme hoje, em 2021, e você perceber que aqueles esforços, obviamente, eles serviram, eles derrubaram uma ditadura, ora porra. Ainda assim, depois de 50 anos, ainda tem gente pra diminuir aqueles esforços em prol de um retorno a um regime que foi bárbaro, e que o filme retrata como sendo um regime bárbaro. A gente vê ao longo do filme inteiro os personagens, os vilões do filme, e os vilões da história brasileira, que são os militares naquele período específico, e grande parte também dos que querem a volta daquela merda hoje em dia também, sendo enfocados pelo Wagner Moura como figuras realmente bárbaras, violentas, que expunham os seus presos não só à tortura, mas a própria humilhação moral. Depois que eles conseguiam as informações, eles ainda faziam questão de ir lá humilhá-los de outras maneiras ou de espancá-los de novo, porque eram isso que eles eram, covardes absolutos. Quando eles tinham uma pessoa numa posição de vulnerabilidade, o que eles faziam era submeter essa pessoa à mais pura humilhação e à mais pura violência, porque eles eram realmente o que eles são. Covardes absolutos. Pessoas que perderam qualquer dignidade humana e que não merecem ser tratados como seres humanos. Mas aí entra a questão fílmica
do Wagner Moura, como que ele retrata esses conflitos. Porque existe muito no cinema, e eu já discuti isso em vários textos meus, aquela discussão sobre a higienização da violência. Como que você vai filmar uma cena de tortura, ou uma cena de assassinato, ou uma cena de estupro, ou uma cena de tapa na cara, porrada, espancamento, etc., sem que isso se torne um mero fetiche. É uma discussão muito longa na história da teoria cinematográfica, da academia mesmo, como que você vai filmar situações em tom de denúncia, mas acabar se transformando numa glorificação, numa cosmética, em vez de você conseguir aquele efeito da denúncia que você queria. Nesse sentido, a direção do Wagner Moura, ela é uma direção que sabe os seus limites. Ele segue aquela cartilha estética bem cosmética lá do Fernando Meirelles, no Cidade de Deus, do José Padilha, do Tropa de Elite, aquele esquema de câmera na mão o tempo todo, tremido, para imprimir aquele clima, aquele quadro de tensão e de inquietação absoluta. Mas, ao mesmo tempo, o Wagner Moura, ele sabe o limite de mostrar a violência. Tanto é que a tortura em si, que é provavelmente a barbaridade mais lembrada da época da ditadura, no filme ela só é mostrada de fato lá pro final do filme, lá pro finalzinho do filme. Até lá ela só é mencionada, porque o Wagner Moura, ele trabalha muito bem fazendo, né, esse trabalho de documentação histórica, uma coisa que a gente sempre leu, mas nunca viu. O Wagner Moura é muito bacana perceber como que ele joga, não com o que ele mostra, mas com o que ele sugere e nós, como espectadores, imaginamos na nossa cabeça. Então, o horror das torturas, muitas vezes, ele não é necessariamente mostrado no filme, mas o Wagner Moura sugere o suficiente pra gente criar o horror na nossa cabeça, ao longo pelo menos de 2 horas, das 2 horas e meia do filme. E quando chega a cena da tortura em si, a gente vê por um relance de segundo um cara lá atrás, fora de foco, sendo torturado muito rapidinho, porque se fosse também ficar mostrando, cairia no território da pornografia mesmo, do pornô da tortura, do torture porn, né? Você explorar aquela tortura de maneira bem, enfim, pornográfica mesmo. E quando chega a cena da tortura em si, nada de ficar plano detalhe, enfim, do arame na uretra do cara, nem nada disso. Assim, é a câmera o tempo todo inquieta, porque você não consegue observar com detalhes uma pessoa sendo torturada. Num momento de tanta inquietação assim, nem faria sentido a câmera estar bem estável para mostrar aquilo de maneira muito distante e muito analítica. Não, é você no meio da situação, você vendo o cara sendo torturado, e nada de uma cosmética, nada de uma maneira fetichizada da violência. O Wagner Moura, ele é bastante consciente dos limites que ele pode alcançar. E a mesma coisa, voltando à questão do Marighella ser ou não tratado como herói, o filme ele mostra que ele era um pai de família com dores, que não queria ter se afastado do filho, mas teve que, por conta da causa dele, por conta da luta armada dele, uma luta armada, aliás, que o filme justifica, novamente voltando àquela questão de ser o único caminho possível para combater-se uma ditadura, no caso. Ele também era um homem de humor, ele também fazia piadas com seus amigos, ele tinha amigos, aquela camaradagem que existia dentro do grupo deles transcendia a causa deles e era realmente uma questão de amizade. Eles tinham uma relação, um se preocupava com o outro, com a saúde do outro, com a vida do outro, com a família do outro, fazia piadas entre si. Então isso é uma outra coisa que o Wagner Moura faz bem de retratar no filme. Os personagens, eles não são ícones distantes, eles são seres humanos do mundo real que estavam no meio de uma situação de luta contra uma ditadura, contra um estado opressor, mas ele faz questão de relembrar a gente das pessoas que eles eram, dos seres humanos que eles eram. Dentro disso, Marighella, ele também tem essa relevância de nos lembrar daquelas figuras que a gente lê nos livros de história como figuras distantes dos seres humanos que eles eram pessoas que poderiam ser a gente hoje em dia, se a gente estivesse submetido a um contexto de horror puro. Então, a atuação do Seu Jorge, ela também confere muita dignidade ao personagem nesse sentido. Fora, eu citei a questão da direção do Wagner Moura, dele saber os limites dele e tal, fora também tem toda aquela questão técnica de reconstituição histórica, que é brilhante no filme. Tem muitas coisas ali, principalmente para quem tem pais ou avós mais velhos, que viveram a época, que hoje podem relatar, tem muita coisa ali no filme que você percebe, ou através da direção de arte, a maneira como eles reconstroem espaço físico mesmo, nos figurinos também, quanto nas próprias questões narrativas mesmo, no próprio texto, a maneira como os personagens se comunicam, o que eles discutem, as notícias que repercutem, o momento do sequestro do embaixador, que é um momento bem lembrado daquele momento, que tá no filme também. Então é interessante você ver no filme a história sendo contada e sendo revivida, vamos dizer assim,
de maneira muito fidedigna pelo Wagner Moura. Eu tenho problemas com o filme, alguns problemas. Eu não acho que ele seja um filme perfeito, embora vocês já devem ter percebido que eu gostei muito do filme, mas o filme tem sim a sua parcela de problemas. Pra mim, o maior problema do filme é a questão de como o filme lida com o lado comunista do Marighella, que era basicamente a grande luta da vida dele. Porque o filme, não é que o filme oculte o fato dele ser comunista, muito pelo contrário, ele fala o tempo todo: não, nós somos revolucionários, a nossa luta é armada em prol do comunismo, etc. Nós nos espelhamos nos heróis de Cuba, que tinham acabado de conseguir fazer a Revolução Cubana. Então, assim, o Marighella do filme, ele é comunista. Só que, ao mesmo tempo, o filme deixa isso muito para segundo plano e trata a luta contra a ditadura, especificamente, como sendo o resumo da vida dele. Como se a vida do Marighella tivesse resumido a luta contra aquele regime específico e como se o objetivo da vida dele fosse instaurar a democracia que nós viemos a ter depois do fim da ditadura. Sendo que, na verdade, não. O objetivo do Marighella, como comunista que ele era implantar uma nova sociedade. Não era implantar essa democracia neoliberal burguesa que a gente veio a ver depois do fim da ditadura. Não, era implantar uma outra coisa, com base nas experiências e no repertório comunista que ele tinha e pregava. Então o filme ele não se adentra muito nas questões, nas bases comunistas do Marighella. O que ele queria implantar derrubando a ditadura? Quais que eram as influências dele? Tem até um momento no filme que eles falam: você é maoísta, trotskista ou leninista? E ele só responde: eu sou brasileiro. Enfim, o filme não se adentra muito no lado dos porquês do Marighella ser um revolucionário além da ditadura militar. Eu também tenho algumas dúvidas em relação ao personagem do Bruno Galhaço no filme, porque ele faz um personagem que sim existiu na vida real, mas ele no filme ele cumpre uma função narrativa que é óbvia, que é natural, que é a de dar um rosto para a ditadura, para transformar a ditadura num personagem específico, até para simbolizar de maneira mais direta o confronto do Marighella contra a ditadura em si. A partir do momento que a ditadura é um personagem, fica mais fácil identificar esse confronto. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, porque o personagem dele no filme, ele é um personagem, é aquilo, é o clássico patriotão que vai para a manifestação do dia 7 com a camisa verde e amarela e pede o fechamento do STF, se fosse hoje em dia, etc. No filme é isso, ele é o patriota conservador, que quer preservar a família, e que o tempo todo ao longo do filme ele parece estar tendo um monte de pitis. Sendo que, na verdade, a ditadura militar ela foi uma coisa muito maior do que um conservador imbecil que ficava dando piti como se fosse só isso. Não, ela era uma coisa muito mais ideologizada pro lado errado, e que o filme meio que faz um trabalho meio fácil, assim, de reduzir a uma figura só um imbecil babaca que dá piti, que fica chutando, que fica mijando na imagem do Marighella, no cartaz do Marighella na rua, enfim. Mas não é nada que me impeça de dizer, por exemplo, que o Bruno Galhaço não faz um ótimo trabalho de composição no filme. Não, ele faz um vilão que é aquele vilão mesmo, que a gente identifica as bases dele na vida real, com os relatos que a gente ouve da covardia na ditadura, na censura da ditadura, e eu não consigo muito reclamar de maniqueísmo no personagem dele, uma vez que os militares daquela época que torturavam e matavam e exilavam e censuravam eram de fato essas figuras patéticas e covardes mesmo, que devem ser retratadas como tais. Só que ao mesmo tempo a gente também não pode esquecer o perigo maior que eles representavam, até para não permitir que ele volte mais cedo ou mais tarde, embora eu ache que o mundo mudou o suficiente para não ter uma ditadura especificamente naqueles moldes, embora a ditadura continue de maneiras que quem tá na classe média ou na classe alta não perceba. Eu divaguei muito ao longo desse vídeo, mas enfim, eu acho que é um filme que propõe esse tipo de divagação mesmo, ainda mais sendo lançado nesse momento específico. Existem vários momentos no filme, inclusive, que os personagens falam coisas que são claramente voltadas para você que tá hoje aqui em 2021. São claramente os personagens falando pequenos discursinhos. Em alguns momentos isso soa até bem artificial, até porque o filme propõe um realismo muito grande e tem alguns diálogos que às vezes soam mais por culpa do texto do que pela atuação em si. Alguns diálogos específicos acabam soando mais como discursos pré-prontos e palestras do que como diálogos naturais que as pessoas teriam. E eu não costumo ter problemas com isso. O problema é que o filme propõe um realismo tamanho que acaba tornando essa artificialidade um problema. Principalmente quando chega na cena durante os créditos que, enfim, é o auge dessa artificialidade, dessa licença poética, vamos dizer assim. Mas nada que tenha me incomodado também tanto assim. Eu acho que os momentos em que os personagens rompem a quarta parede e falam diretamente com o espectador funcionam melhor
do que esses momentos em que os personagens dialogam entre si e falam frases que parecem frases de efeito. Porque esses momentos que eles rompem a quarta parede são os momentos em que eles assumem, olha, eu tô falando com você mesmo, então não tem muito que reclamar desses momentos. Mas, de um modo geral, gostei bastante do filme, não acho que ele seja perfeito, acho que ele tem seus problemas, mas fico agradecido por ele ter acontecido e espero que ele atinja, sim, um público muito grande, porque o Brasil precisa ter consciência da sua história, precisa entender quem foi o Marighella, precisa entender a luta que aconteceu, precisa entender, sim, a vilania mesmo e a barbaridade daquele regime repressor e sangrento. Tem gente que morreu pra hoje a gente estar aqui. Pessoas que nós conhecemos, inclusive, muita gente conhece pessoas que, conheço fulano que sumiu, que foi torturado, etc., que foi morto. A gente precisa relembrar essa história para que as próximas gerações entendam o que foi aquele horror e impeçam ele de acontecer de novo. Que Marighella seja um bom filme é um bônus mais do que bem-vindo. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou desse vídeo, se você gostou do filme ou do vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo, vamos prolongar essa discussão. Diz aqui, se você não gostou do filme, diz aqui de boas, vamos continuar esse diálogo aqui, porque eu percebi que tem muita gente que de fato não gostou do filme, quero saber por quê, quero ter esse diálogo aqui, acho importante até pra gente suscitar e prolongar toda essa discussão que a gente tá tendo. É isso? Um grande abraço e até a próxima.